Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Saiu o semeador a semear a sua semente, e uma parte caiu em terra boa, e depois de nascer deu fruto a 100 por 1. No domingo da 60ª, caros católicos, temos a bem conhecida parábola do semeador e dos diferentes terrenos em que cai a semente. O semeador é antes de tudo Deus e a semente a sua divina palavra. Mas o semeador é também o sacerdote encarregado por Deus do ensinamento da verdade revelada. Os diferentes terrenos são as almas diversamente dispostas a receber a pregação da palavra divina. No domingo da 60ª, a Igreja continua a querer nos dispor para uma boa quaresma, para uma quaresma que dê frutos a 100 por 1, para nos dispor todos a uma boa quaresma que possa realizar então em nós uma profunda conversão. A Igreja lembra ao semeador o seu dever de pregar e lembra às almas o dever de serem uma terra boa. O bom semeador, caros católicos, deve, em primeiro lugar, pregar a palavra de Deus e não a sua própria. É necessária a fidelidade extrema ao que ensina a Igreja. Ele deve transmitir aquilo que recebeu sem corrupção, sem emenda. Um sacerdote que prega outra coisa que não é a doutrina de Cristo, prega ventania e colherá tempestade. É o que vemos hoje. Prega-se muita ventania e colhe-se tempestade, e não uma primavera, como queriam muitos ao adaptar o ensinamento de Cristo ao mundo moderno. Com efeito, diz o livro dos Provérbios, não acrescentes nada às palavras de Deus, para não seres por isso repreendido e achado mentiroso. O sacerdote deve ter verdadeira pureza de intenção. Seu fim tem que ser dar testemunho da verdade para que todos tenham vida. Não deve buscar fins menos honestos como o renome, os elogios, a glória desse mundo. O sacerdote, além disso, deve ter uma vida de oração profunda e deve pregar também com o exemplo. O exemplo é indispensável. Uma pregação que é contrariada por um mau exemplo será quase sempre vã. O sacerdote deve também praticar penitências ordenadas a fim de que seus ouvintes se disponham bem. O sacerdote deve ainda ter uma ciência adequada e uma caridade ardente, pois só pode acender aquele que arde, como dizia São Francisco de Sales. A eloquência do sacerdote é, na verdade, a sua caridade. Ademais, o sacerdote deve ter em mente que sua missão é ensinar e não agradar aos ouvintes. O pregador deve, então, perguntar-se com São Paulo: é o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Porventura, é aos homens que pretendo agradar? Se agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo diz também: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, repreende, suplica, admoesta com toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos. O semeador, caros católicos, não deve temer as perseguições por ensinar a verdade divina, nem deve temer os sofrimentos e privações. São Paulo dá o exemplo na magnífica epístola de hoje. Cárceres, açoites sem medida, muitas vezes viu a morte de perto. 5 vezes recebeu dos judeus os 40 açoites menos 1.
3 vezes foi flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufragou, 1 noite e 1 dia passou no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de seus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Não é pouca coisa o que sofreu São Paulo para pregar o Evangelho. Somente tendo isso em mente, o pregador cumprirá devidamente o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide e ensinai todos os povos, pregai o Evangelho a toda a criatura. Se o pregador insiste a tempo e fora de tempo, se ele repreende, suplica, admoesta, com toda paciência e doutrina, muitas vezes de forma inconveniente, ele cumpre simplesmente o seu dever. O pregador insiste e desagrada muitas vezes porque tem de salvar a sua própria alma e a de seus ouvintes, o que se faz unicamente pela pregação da verdade revelada. O pregador deve lembrar-se de que não tem que prestar contas aos homens, mas a Deus somente. Os fiéis poderão talvez dizer que não ouviram a palavra de Deus, mas o sacerdote não terá desculpa por não a ter pregado. A Quaresma se aproxima e, nesse tempo, o sacerdote deve procurar cumprir ainda melhor a missão que lhe foi dada pela Santa Igreja: levar as almas ao amor de Deus e à detestação do pecado. Se ao sacerdote, caros católicos, cabe o grave dever de anunciar a palavra de Deus e de anunciá-la continuamente, sem mescla de erro, mas com fortaleza, prudência e ciência, aos fiéis cabe ouvir essa palavra, e não só ouvi-la, mas colocá-la em prática. Nosso Senhor o diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. E o salmista diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E finalmente, São João, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Para ouvir a palavra de Deus com fruto, é preciso dispor a alma pelo desejo de ouvi-la, pelo desejo de deixar o pecado, também pela oração. Para ouvir a palavra de Deus com fruto, é preciso remover os obstáculos, é preciso sair do caminho aberto, é preciso remover as pedras e os espinhos. O caminho aberto, caros católicos, de que nos fala o Evangelho, é a alma que não se protege, não cerca o terreno. O caminho aberto é a alma em que qualquer coisa pode entrar e transitar desprotegida. Essa alma é a alma preguiçosa, indiferente, tíbia, que não reza e que não foge das ocasiões de pecado. Alma aberta aos perigos das más companhias, dos maus lugares, dos maus livros, das diversões mundanas. Essa alma do caminho aberto pode ser também a alma endurecida pelo pecado. O demônio a faz esquecer rapidamente a palavra de Deus. O pedregulho, caros católicos, são as almas inconstantes. Recebem a doutrina com gosto e alegria, apreciam sua beleza e sua santidade, mas não tomaram ainda a firme decisão de se converterem plenamente e permanecem superficiais. Quando chegam as dificuldades, as tentações, as provações, voltam atrás. Sobretudo, voltam atrás quando não encontram consolações sensíveis ou consolações espirituais. São almas que não têm ainda horror ao pecado e se aplicam às coisas que não são de Deus ou que não se referem a Ele. Não tem ainda essas almas, a determinação muito determinada para seguir a Cristo e perseverar nesse propósito.
Os espinhos, finalmente, são as preocupações imoderadas da vida, os prazeres mundanos, o apego aos bens desse mundo. A alma cercada de espinhos recebe a palavra de Deus, mas logo a esquece, a abandona, preocupada desordenadamente com as coisas desse mundo. A preocupação e a solicitude excessivas com as coisas do mundo sufocam a palavra de Deus e impedem que essa alma dê frutos, pois logo se esquece da palavra divina. É preciso, caros católicos, ouvir a palavra de Deus com docilidade e colocá-la em prática. Da fidelidade, da prontidão em recebê-la e em tomá-la por regra de nossas vidas, depende a nossa salvação. Devemos, então, ser terra boa. Devemos receber a palavra de Deus com fé viva. Devemos deixar de lado toda a superficialidade e buscar profundamente as coisas de Deus e fazer a sua vontade. Devemos nos dispor a lutar seriamente contra o pecado e contra as ocasiões de pecado. Devemos ter determinação muito determinada para não abandonar o bom caminho, para perseverarmos na prática do bem, na busca da virtude. Devemos saber que a terra boa é preparada também com alguns golpes de enxada. Devemos colocar o nosso coração nos bens eternos e não nos bens desse mundo. Assim, teremos terra cultivada e não em caminho aberto. Estaremos livres dos pedregulhos e dos espinhos. Com a virtude da palavra de Deus e da graça divina, poderemos dar verdadeiros frutos de santidade e frutos abundantes, a 100 por 1. Confiando, portanto, mais em Deus do que em nós mesmos, buscando fazer tudo por amor a Deus e nada por força, ouçamos a palavra divina. Não endureçamos hoje o nosso coração. Como diz nosso Senhor, bem-aventurados aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.